Oi, turma do EJA. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que vocês estão vendo essa aula. Continuamos com as nossas aulas de ciência da natureza. E hoje, nosso conteúdo vai ser sobre física. Por quê? A gente já estudou o nível microscópico da matéria, a gente já estudou toda aquela parte da matéria e a gente vem caminhando. Então, na aula de química, a gente estudou ali o que é a composição mais a nível microscópico, ali o átomo, falou um pouco dessa parte da matéria. A gente viu também a nível biológico, ou seja, na aula de biologia a gente viu a matéria já no seu organismo vivo, como a matéria se comporta, como ela é dividida. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre como a matéria se comporta a nível de energia. Como assim, professor? A gente sabe que a matéria, ela também tem ali uma partezinha ali de energia. A gente fez estudo da matéria e energia, e a gente sabe que energia é tudo aquilo que consegue efetuar um trabalho, um movimento. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre esse trabalho e sobre esse movimento na aula de física. Então o primeiro tópico seria falar sobre força. Como assim, professor? Eu pergunto a vocês, o que é força? Será que é só... eu quero levantar um balde ali cheio d'água e vou colocar uma força? Faz parte também. Eu estou movimentando alguma coisa, estou ali meio que lutando contra a gravidade, que é a força peso com a gravidade está exercendo, um bocado de coisa aí. Uma força para se levantar da cama também não deixa de ser uma força, né? De manhã a gente ainda está com aquela preguiça e eu não queria levantar, também é uma força, será? A gente sim faz uma força ali. Mas força é o agente da dinâmica responsável por alterar o estado de repouso ou movimento de um corpo. Pegaram isso aí de novo? Força é o agente da dinâmica responsável por alterar o estado de repouso ou movimento. Quando se aplica uma força sobre um corpo, esse desenvolve uma aceleração, como estabelecem as leis de Newton que a gente vai estudar nessa aula, ou se deforma. Ou melhor, quando a gente também aplica uma força, a gente pode parar um corpo. Então, força é basicamente ali um trabalho que vai tirar do repouso ou vai provocar um movimento. Se um corpo está em repouso e eu aplico uma força sobre ele, ou seja, eu coloco uma força ali, eu empurro, eu chuto, faço alguma coisa, eu estou colocando uma força. Então eu estou movimentando, estou causando movimento, estou tirando ele do repouso. A mesma coisa, se uma criança está no balançador e eu aplico uma força naquele balançador para que ele fique em repouso, então eu tirei do movimento e causei um repouso naquele corpo. Ok? Então existe isso e são de acordo com as leis de Newton, que foi um famoso estudioso físico, que está mais atrelado à física moderna, que a gente também vai ver. Existem diferentes tipos de força na natureza, tais como a força gravitacional, que é a força da gravidade, as forças elétricas, a força do campo magnético, força nuclear forte e fraca, força de atrito, força de empuxo e outros vários tipos de força. O que são forças assim em termos de grandeza? A gente já viu que cada parte tem sua grandeza e a gente estudou isso em física, reviu esse ano e vai tocar nesse ponto vez ou outra. A gente já sabe que a grandeza, por exemplo, da massa, a gente tem ali o quilograma, do volume a gente tem o litro, então da força a gente tem algumas grandezas vetoriais. Portanto, precisam ser definidas de acordo com o módulo, direção e sentido. Professor, não entendi. A gente tem que a força ela vai depender do vetor formado entre como se aplicar. Se eu estou aplicando em qual direção, em qual sentido e qual um módulo eu utilizo ali naquele caso. O módulo de uma força é, na verdade, a sua intensidade. A força que eu vou colocar. É interessante, né? A gente fala. O módulo de força diz respeito à sua intensidade. Aí eu peguei e disse que é a força que a gente vai colocar para fazer força. Mas, na verdade, é o esforço que a gente faz para mover alguma coisa, para fazer alguma coisa. Então, a gente diz que é a intensidade. Em qual intensidade a gente vai fazer aquele movimento? A direção é em respeito, em relação as direções a quais as forças se aplicam, se é horizontal ou se é uma força vertical, ok?
E por último, a gente tem o sentido, se é positivo, negativo, esquerda para direita, de cima para baixo. Então, direção só tenho basicamente horizontal e vertical, enquanto sentido eu tenho positivo, negativo, esquerda e direita. Então, a gente tem aí alguns exemplos nas forças de atrito, na telinha de vocês, que são o que a gente já tinha abordado inicialmente. Vamos voltar lá para os tipos de força. De acordo com o Sistema de Unidades Internacional, SI, como a gente já viu várias vezes, a grandeza newtoniana ela é basicamente quilograma vezes massa dividido por tempo ao quadrado, que na verdade é esse kg vezes m dividido por s ao quadrado. Não se preocupe, professor, que tanto cálculo já... Não, calma. Eu só estou explicando para vocês como essa grandeza é conseguida. Então, essa formulazinha bonitinha aí. E esse nome, né, Newton, foi em relação ao estudioso Isaac Newton, que fez todos os estudos em relação à força e como ela é aplicada. Existe um dispositivozinho para medir força, e o nome dele é dinamômetro, quase que não sai, né? Que são basicamente molas de constante elástica conhecida que se esticam medindo alguma força e é aplicada sobre ela. Então eles fazem todo o cálculo lá de quanto elas vão se distanciar uma ponta da outra, e com isso eles conseguem um cálculo sobre essa força. Nos livros geralmente é abordado que existem dois tipos de força, que é a força à distância, também conhecida como força do campo, e a força de contato. No grupo da força da distância costuma-se incluir a força peso, a força magnética, a força de atração entre duas cargas, entre outras. No grupo de força de contato, tem como exemplo como empurrar e puxar algo, aplicar tração, força de atrito, entre outros. Apesar dessa definição, é necessário esclarecer que não existe força de contato, assim. Não existem essas forças de contato. E todas as forças que tem na natureza surgem mediante a interação de diferentes campos, tais como campo gravitacional e campo elétrico. A gente tem aí na imagenzinha uma caixa em uma superfície, como se a gente tivesse uma caixa de madeira em uma superfície. E aí a gente tem algumas forças. A força que eu aplico para empurrar essa caixa. A gente tem a força peso, que ela faz para baixo, que também envolve a força gravitacional. Nós temos a força de atrito, que é a força que a caixa vai ter em atrito com o chão. Então vocês veem que em um movimento de algum corpo existem vários tipos de força. Até mesmo nós, quando nos movimentamos fazendo uma caminhada, a gente tem sim a força de atrito do nosso pé no chão, a gente tem a força gravitacional, a gente tem os nossos campos de equilíbrio. Existem várias proporções de força que se destacam à medida que a gente vive, a gente está, né, nesse caso. Mesmo quando nós não tocamos em algo, que é o caso da gente aí, por exemplo, não há contato entre nossa mão e o objeto, em escala microscópica os átomos não se tocam, uma vez que, quanto muito próximos, suas eletrosferas se deformam, repelindo manualmente graças à carga eletrônica. Como assim, professor? Entendi, foi nada. Existem alguns estudiosos que defendem, por exemplo, eu tocando minhas mãos aqui no caso, ou eu pegando esse copo, peguei um copo. Eu pegando esse copo, possivelmente eu não consigo tocar no copo, por conta que meus átomos que constituem meu corpo, eles não conseguem chegar tão próximos e tocarem esse copo. Então a gente tem uma força de repulsão aqui existindo entre minha mão e o copo. Então, de uma forma inanimada, a gente não consegue tocar as coisas. A gente tem uma deformidade do campo magnético, e essa deformidade do campo magnético da molécula, que é a nossa eletrosfera, a gente sente isso como o toque, ok? E existem alguns tipos de força que a gente vai estudar, e é o que eu preciso que vocês saibam basicamente hoje, que são as principais, que é a força gravitacional, também conhecida como força peso,
que é o tipo de força que faz com que os corpos tenham massa e atraiam-se mutuamente. Ou seja, nossa atração com a Terra, aqui no caso, com o chão, é uma força-peso, uma força gravitacional. A órbita da Terra em relação ao Sol também é uma força gravitacional, uma força-peso. Existem também as forças elétricas, que é responsável pela atração ou repulsão de cargas elétricas. E aí vão depender das ligações químicas. A gente também tem as forças magnéticas, que atuam como cargas em movimento. Esse tipo de força faz com que os ímãs se atraiam. Esse é um grande exemplo. Existem as forças nucleares fortes e as forças nucleares fracas, que são responsáveis por manter a integridade dos núcleos do átomo, que o átomo não se deforma. A gente já viu que o átomo tem um núcleo e tem a eletrosfera. Então, essa força nuclear forte e fraca faz com que ele tenha essa constituiçãozinha. E as forças como tração, atrito, empurrão, puxão, torção, força elástica e outras geralmente são escritas como forças mecânicas. Então, quando eu falar força mecânica, eu vou estar falando de uma tração, de um atrito, de um empurrão, de uma torção, dessas variadas coisas. A gente já falou sobre força. É isso basicamente que vocês têm que saber. Nesses 5 minutinhos aqui que a gente está conversando, a gente falou muito sobre força. O que eu quero que vocês tirem da aula de hoje? Os tipos de força e como meio que elas ocorrem, que foi o que a gente definiu ali. O que é força e quais os tipos. São as principais perguntas que eu quero que vocês saibam hoje. O que é força e quais os principais tipos. E agora a gente entra no outro ponto, que são as famosas leis de Newton. Quem foi Newton? Foi o carinha lá, o físico, que fez várias pesquisas sobre como a força atua nos corpos. Então, Newton foi lá e fez algumas leis. O que é que diz, então, a primeira lei de Newton? A primeira lei de Newton, na verdade, a gente chama de lei da inércia. Caso nenhuma força atue sobre um corpo, ou caso a força que atua sobre o corpo se anulem, esse corpo tanto pode ficar em repouso como em movimento retilíneo uniforme. Como assim, professor? Se nenhuma força for efetuada sobre um corpo que está em repouso ou em movimento, ele tende a continuar em repouso ou em movimento. Essa é a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Então, a inércia diz que um corpo parado, no caso um corpo em repouso ou em movimento, ele tende, ou seja, ele continua em repouso até que uma força seja aplicada sobre ele. A segunda lei de Newton, no caso, afirma que a força resultante sobre o corpo é igual à massa desse corpo multiplicada pela aceleração, produz uma força resultante. Como assim, professor? Vamos lá. A segunda lei de Newton afirma que a força resultante de um corpo, ou seja, a força que é aplicada sobre aquele corpo, uma força que precisa para aquele corpo se mover, é igual à sua massa vezes a aceleração necessária. Ou seja, para mim conseguir mover um corpo, a força que eu aplico, ela tem que ser um pouco maior do que a massa daquele corpo em relação à aceleração que eu efetuo. Se eu empurro um objeto com mais força, no caso, com mais vigor do que outros, um objeto mais leve de um objeto mais pesado, vai depender da sua massa, claro, do seu peso, da sua massa e da aceleração que eu faço, da intensidade. Então, a segunda lei de Newton afirma isso, que eu preciso disso. E a última, que é a terceira lei de Newton, que é chamada lei da ação e reação, afirma que a força sempre surge aos pares. Se A faz força sobre B, o corpo Se A faz uma força sobre B, B também faz uma força sobre A. Por exemplo, você esmurra a parede, dá um murrão na parede. A gente aplica uma força sobre a parede, mas também Newton afirma que a parede aplica uma força a nós. Por isso que dói nossa mão. Por isso que eu também não aconselho vocês fazerem força aí. Então, enquanto vocês empurram um corpo, vocês estão empurrando uma caixa. A caixa também empurra vocês. Basicamente, é essa terceira lei de Newton, ok? Então, vimos aí as 3 leis de Newton, bem bonitinha.
e como elas se aplicam. Existem algumas fórmulas, porém a gente já falou de muita coisa sobre hoje. A gente vai deixar para falar um pouco sobre as fórmulas aula que vem. A gente vai falar mais a nível de informação. A gente não vai utilizar muito ela não. Professor, e o que é que eu tenho que tirar da aula de hoje? O que é força? Vocês têm que saber o que é força. Quais são os tipos de força? E quais são as leis de Newton, que são 3 e a gente acabou de falar. Basicamente, essa é a nossa aula de física de hoje. Eu preciso que vocês saibam desses aspectos físicos da aplicação da força, porque também faz parte do estudo da matéria, ok? Então tenham todos uma ótima tarde. O exercício vai estar no PDFzinho que eu estou enviando para vocês. Aquele mesmo sisteminha, quando forem enviar para mim, enviem com nome, qual EJA. Possivelmente eu vou estar enviando para o Danilo para ele enviar a fórmula impressa também para vocês. Vou enviar o exercício de química, de biologia e o de física para vocês fazerem, ok? Então tenham todos uma ótima quarta, assistam às aulas se necessário novamente para vocês terem um entendimento e até semana que vem.